Sempre que um processo judicial é iniciado, é comum que o advogado te peça alguns documentos que são necessários para o andamento dele, para a fase inicial do processo. Isso vale para o processo civil, para o processo trabalhista, para o processo criminal, enfim, para uma gama de processos. E esse vídeo é justamente para esclarecer o que é esse monte de documentos que às vezes a parte tem que assinar e fica ali um pouco na dúvida, sem saber para que serve, para onde vai, qual a finalidade. O primeiro documento deles é uma procuração. A procuração é o documento através do qual você vai constituir o seu advogado para autorizá-lo a te representar judicialmente. É a chamada procuração ad judicia. Ela é diferente da procuração pública, que é aquela procuração feita em cartório. Na procuração em cartório você tem muito mais poderes, às vezes consegue transferir bens, patrimônios, movimentar contas bancárias. A ad judicia não tem essa finalidade, ela tem o objetivo de conceder ao advogado amplos poderes para te representar em todos os sentidos na justiça. Tem algumas peculiaridades ali que às vezes pode ser até tratada com o seu advogado, por exemplo, no sentido de receber e dar quitação, mas o receber se refere a receber valores que são pagos no processo, às vezes por uma praticidade. O advogado, dentro do próprio processo, quando finaliza a ação, recebe o valor e te passa, em vez de te dar o trabalho de ir à justiça. Mas claro que isso é uma preferência sua de que o advogado não receba, é possível conversar com ele, olha, essa parte aqui de receber eu não quero que o senhor receba e deixa comigo, né? Mas tirando isso, todas as demais cláusulas são nesse sentido, para movimentar o processo, para dar andamento a ele. Quando se recebe essa procuração, o ideal é que se assine ela igual ao seu documento de identidade, confira ali seus dados pessoais e junto com o envio da procuração, também envie a cópia ou do seu RG ou da sua CNH, algum documento de identidade com foto e que tenha a mesma assinatura que foi colocada ali na procuração. Não precisa, em regra, reconhecer firma da assinatura e esse é o primeiro documento. O segundo documento é o contrato de honorários. O contrato de honorários é um documento entre você e o seu advogado, em que vai estar previsto especialmente como é que vai ficar o acerto dos honorários para a defesa do seu caso. Se ele vai te cobrar algo de início, se ele vai te cobrar um percentual ao final. Pode variar de advogado para advogado algumas peculiaridades, por exemplo, horário de atendimento no escritório, compromisso de confidencialidade, alguns alertas em relação ao eventual risco do processo. Então é bom ficar alerta também em relação ao que consta no contrato de honorários para saber exatamente o que está sendo tratado ali e se tiver alguma dúvida, sempre questionar previamente o seu advogado. Neste documento, normalmente ele tem mais de uma folha, então o correto é que se rubrique as duas primeiras páginas ou duas, três primeiras páginas e na última, onde tem seu nome, coloca ali a sua assinatura. Um outro documento que também muitas vezes é enviado é a chamada declaração de hipossuficiência. Hipossuficiência é um termo utilizado para pobre nos termos da lei. O que significa isso? Significa que você é literalmente pobre, está em condição de miserabilidade? Não necessariamente. Quando você inicia um processo, boa parte dos processos, a justiça vai te cobrar uma taxa, um imposto, o que é chamado de custas processuais. O próprio tribunal exige isso, vai variar de acordo com o processo, mas vamos supor aí um processo civil vai dar lá 300, 400 reais de custas. Ao dar início ao processo é emitida a guia. E aí se você não tiver condições de pagar estas custas, você vai assinar essa declaração de hipossuficiência, dizendo: se eu gastar hoje este valor com as custas, isso vai me prejudicar. Então, eu estou assinando a declaração justamente para que a justiça te isente deste pagamento. Existem alguns processos que sequer é preciso demonstrar isso no início, como, por exemplo, o processo do juizado especial civil, em que, em primeira instância, não é exigido o pagamento de custas, mas aí vai do advogado te orientar no início. Se ele te mandar a declaração, ao que tudo indica, será necessário. Se ele não enviar, é porque naquele processo não vai ser preciso.
Em alguns casos também, basta a mera declaração, em outros o advogado vai te pedir, além da declaração, as provas da hipossuficiência. Na Justiça do Trabalho, por exemplo, tem sido aceita a mera declaração. Em processos de vara civil, vara de família, quando se junta a declaração, o juiz normalmente fala, olha, se você não pode pagar, comprove. Então coloque aqui seus rendimentos, suas despesas e demonstre junto com a declaração que não pode pagar. Mas aí o advogado também vai te dizer se precisa ou não. Então estes 3 são os documentos padrões que em basicamente todas as causas são solicitados. E aí vem os peculiares de cada processo, que aí basicamente são as provas. E aí o advogado vai dizer, envie tudo que você tem a respeito deste assunto. Se você está tratando de um processo trabalhista, vai enviar carteira de trabalho, contra-cheque, extrato de pagamento de FGTS, tudo que você tem daquela empresa é interessante mandar, mesmo que às vezes pareça num primeiro momento desnecessário, mande o máximo possível para o advogado para que ele analise. Um processo contra uma empresa aérea de um extravio de bagagem, mande o comprovante da bagagem, o comprovante da passagem aérea, os protocolos de reclamação, enfim, tudo que você imaginar que seja útil como prova. Então, iniciado um processo, seja qual for, o objetivo inicial de toda a documentação e da regra geral da documentação é este. Tendo uma ideia de como funciona e para que serve cada um, fica mais fácil dar início ao seu processo.